Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio Fraternal, bem-vindos a mais um programa Lições Fraternais. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos a mais uma leitura do livro O Espírito da Verdade, como é o propósito do nosso programa aqui, um ponto de reflexão. É um livro da doutrina espírita que nos traz palavras de conforto, palavras de ensinamento, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o propósito do nosso programa, por isso lições fraternais. São as imensas, as inúmeras lições que a doutrina nos ensina através dos espíritos variados aí que nos trazem exemplificações, palavras, conforto, enfim, muitos ensinamentos. E, principalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus nos deixou como o nosso norte. A leitura de hoje será o capítulo 8 do Espírito da Verdade, que é A Rigor. Então, vamos para a leitura do capítulo 8. Espírito Santo, falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na terra e no plano espiritual. Reino de Deus, estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Céu, esferas espirituais santificadas onde habitam espíritos superiores que exteriorizam, do próprio íntimo, a atmosfera de paz e felicidade. Milagre, designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Mistério, parte ignorada das normas universais que, paulatinamente, é identificada e compreendida pelo espírito humano. Sobrenatural, definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. Santo, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam, na terra, a execução do próprio dever. Tentação, posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Dia do juízo, oportunidade situada entre dois períodos de existência da alma, que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. Salvação, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males, no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. O Espiritismo tem por missão fundamental, entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por eles restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los, em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos traduzi-la. Renove, pois, as expressões do seu pensamento, e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. André Luiz. O capítulo 8 faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1, item 7, que ele diz exatamente, não vim destruir a lei, e o item 7, o Espiritismo. O início do texto, André Luiz colocou para nós o quê? Várias palavras que são usadas no dia a dia, até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele explica de uma forma o que significa. Porque há um certo tabu, são coisas que estão de forma cravadas em nós, algumas palavras, que já traduzem tudo, mas que nós não mudamos o pensamento, como o próprio André Luiz diz. Então, se você não fizer o bem, você vai morrer e vai para o inferno. Esse conceito.
Se você fizer o mal, você será condenado, Deus vai te punir. Aquela imagem de Deus antigo lá, muito anterior à lei mosaica, dos 10 mandamentos, quando a gente volta no tempo. Que na verdade a gente entende que não é um Deus punitivo, que a gente vê que Jesus vem, ele não vem destruir a lei, mas ele vem cumpri-la, ele vai dar cumprimento a essa lei. E aí ele explica cada situação, como essa que eu disse, se você fizer o mal, você vai para o inferno, esse tipo de coisa. Que o inferno pode estar aqui, o inferno pode estar em você, depende da sua linha de pensamento, como o André Luiz conclui o texto. O inferno a gente pode fazer a qualquer momento. E não é só quando eu morrer. O inferno eu posso fazer a partir de agora. Então é a forma, é a linha do meu raciocínio, do meu pensamento que eu me dirijo. E aí ele traz essas palavras para nos ambientar, para nos mostrar o significado verdadeiro. Então o reino do céu, o engrandecimento da alma, né? O Espírito Santo, a falange de reuniões de entidades que se encontram numa mesma faixa vibratória, ou seja, elevação de pensamento, elevação de vibração, boas vibrações. A responsabilidade, os grandes movimentos da Terra, saber certo, o momento certo de cada atitude que vai acontecer aqui na Terra. Então, por isso, Espírito Santo, um grande Espírito, muito superior a nós. O céu é um ambiente de felicidade, como a gente já sabe, mas eu posso fazer desse céu o meu céu hoje já, ou esperar morrer para ver se eu vou conhecer o céu ou não. Então, ou seja, depende do meu estado de pensamento, depende como eu foco meu pensamento. A gente ouve falar milagre, né? Que ele fala o quê? Que é o nome dado aos acontecimentos naturais, pautados na lei divina, mas que são interditados de racionalidade humana. Ou seja, não busquem entender o porquê que aquilo aconteceu, merecimento, que a gente fala. Não é verdade? Lei da causa e efeito. Mistério, algo escondido e que aos poucos vai se tornando conhecido. Conheça-te a ti mesmo. Não é verdade? Conheça cada um de... Vamos nos conhecer. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Entenda por quê. Entenda as razões. Sobrenatural. Fora do comum, do normal, porque ainda não integram nossa habitualidade. A partir do momento que eu começo a entender, eu começo a ter hábitos mais saudáveis. Começo a entender o bem, eu começo a ter hábitos mais saudáveis. Então aí, é a partir daí que eu começo a fazer tudo sentido. O santo, que ele fala aqui, são pessoas que se renovaram através do entendimento do próprio dever. Muito, sem qualquer crítica, longe disso, mas muitas religiões trazem os santos, mas o mais curioso é que a pessoa sempre gosta de contar o milagre do santo, mas veja a vida pregressa do santo. Muitas das vezes foi uma criatura que não era convertida ao amor do Cristo, que não era, faltava-lhe compreensão, e a partir do momento que ele entende aquilo, muitos santos têm uma história maravilhosa. A hora que ele entende aquele amor soberano, ele se converte, ele deixa de fazer o que fazia, que era fora da lei do Cristo, e começa a exercê-la. E por isso ele se renova. É a mesma criatura com um novo comportamento. Tentação, prisão e prisioneiros. Por que prisão e prisioneiros? Fica um preso ao outro, é o vício que eu não largo. Então, os vícios e as consequências. Aquele vício me faz mal, porque a consequência dele é maléfica, mas eu não consigo me liberar daquilo. Eu preciso do quê? De uma renovação. Eu preciso olhar e ver que aquilo me faz mal para eu mudar. Dia do juízo, o antes e o depois, o auto-reconhecimento. Como o caso dos santos, que levavam uma vida, depois alguns deles viram que havia um jeito melhor de se levar a vida, havia um jeito mais amoroso de se viver, conforme o ensinamento de Jesus, e mudaram e viram. E aí passam o quê? A mostrar aos demais. Salvação,
a libertação e manutenção através do conhecimento, da distância das tentações. É uma evolução gradativa. Eu tenho que me manter salvo, porque a tentação vai vir. Mas como eu já me conheço, eu já entendo, eu já sei que aquilo me faz mal. Então eu volto para o meu caminho da retidão. Eu sei que esse é muito melhor. Ah, mas a tentação é grande. Mas a consequência também. Então é melhor continuar no caminho da salvação. Essa manutenção do caminho da salvação. Eu tenho que me manter nela. E tudo isso, quem que nos ensina tudo isso, senão o Espiritismo, a doutrina espírita, que nos relata e nos esmiuça cada ponto desse e deixa claro de entender. E traz material para que eu me aprimore ao tempo de cada um. Quando cada um quiser, o material está aí. Mas quanto antes, melhor. Porque é o que André Luiz fala no final. Renove, pois as expressões do seu pensamento e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora, nos trabalhos de cada hora. É aí que a gente passa a entender. O Espiritismo é a luz na consciência e o consolo no coração. É o entendimento e aceitação. É saber por quê, é entender, é aprender a cada situação. É isso que tem a nos ensinar. E a mudança começa pelo pensamento, a faixa vibratória. Quando eu me coloco em faixas vibratórias ruins, com pensamentos ruins, eu me degrado, eu me inferiorizo. Porque eu compartilho aquele pensamento com outros espíritos que são afins daquele pensamento. Isso me deixa mal. Não que a culpa seja deles, a culpa é nossa. Eu que parto. As situações adversas que acontecem comigo me levam a pensamentos ruins e todo o entorno se movimenta nesse sentido ruim. Então eu tenho essa capacidade de mudar o meu pensamento, de mudar a minha faixa vibratória. E isso é um esforço diário. Então, a rigor, a reforma íntima, olhar para dentro de mim e ver o quanto eu tenho a melhorar, o quanto eu posso melhorar e o meu esforço diário. Não é? Porque Jesus em nenhum momento veio destruir a lei, pelo contrário, ele veio cumpri-la e para isso nos deu muito ensinamento. Basta que o busquemos para nos aprimorarmos. Não estamos sozinhos jamais. Vou ficando por aqui, espero que você tenha refletido comigo aí, faça sua reflexão e obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.